E aí galera, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no canal Segundamente, né? O canal que fala com você a respeito do inconsciente, a respeito desse eu escondido, né? Que vive fazendo, né, com que a gente tenha essas atitudes que a gente fala assim, poxa, por que que eu fiz isso? Por que que as coisas sempre acontecem do mesmo jeito? Por que que eu caio sempre nos mesmos erros? Quero que vocês entendam que a partir de hoje eu vou começar a citar, né, algumas estruturas psíquicas e a gente vai começar a tentar entender e desenhar isso para que a gente se entenda, mas isso não quer dizer de forma alguma que o objetivo dos vídeos ou o objetivo do canal é que a gente saia por aí definindo como a gente é, como as pessoas são, por que as coisas acontecem em função de uma estrutura que eu acho que eu tenho e tal. Então não é nada disso. A gente não está falando sobre essas estruturas para fazer disso aqui um tribunal, mas para que a gente se identifique, né? Ou é claro também que a gente perceba pessoas à nossa volta que possam ter comportamentos inconscientes que venham aí a comprometer a nossa própria vida, né? Nossos relacionamentos, a nossa saúde mental. E hoje, começando por onde Freud também começou, né, a estudar a psicanálise, a gente vai falar da histeria e dos seus efeitos no dia a dia. Né? Como é que é a gente conviver com uma pessoa histérica, por que às vezes aqueles comportamentos existem. E aí, gente, vale lembrar o seguinte, a histeria, a obsessão, a compulsão, seja lá o que for, a gente não está falando de doenças. Todos nós temos, por natureza, algum tipo de estrutura que são formas reativas. O que são formas reativas? Maneiras que a gente tem de reagir ao mundo, a forma como a gente aprendeu a se defender da realidade. Então, quando a gente fala de histeria, quando a gente fala de obsessão, quando a gente fala de paranoia, seja lá do que for, né, de psicose, nós não estamos aí definindo pessoas doentes, nós não estamos aí definindo doenças, nós não estamos taxando, né? Ah, fulano se comporta desse jeito, então é doente porque é histérico. Não tem nada a ver, né? Todos nós aí vamos nos enquadrar mais ou menos dentro de formas de reagir ao mundo que não são tão diversificadas assim, é simplesmente isso. Só que elas trazem características dos nossos comportamentos inconscientes e quando elas nos dominam, aí sim a gente tem uma condição psíquica, né, que pode ser muito complicada para a gente poder viver nossa vida com mais escolha. Porque o que esses gatilhos automáticos do inconsciente nos tiram? Nos tiram a escolha lúcida e consciente. A gente acaba agindo sem saber por que está agindo. E hoje a gente vai entender como é que é esse comportamento nessa estrutura que é a histeria. A histeria mais comum entre mulheres não tem outra razão senão o fato da nossa própria cultura, ao longo do seu desenvolvimento, ter propiciado isso, né? Existem componentes genéticos, tudo mais, mas um grande componente, um forte componente, é a forma como a sociedade se estruturou, né? Como a gente vem vivendo desde sempre. Então, isso traz um tipo de comportamento que é imposto, de certa forma, à mulher, que é imposto ao homem. Você vai ter homens que também são histéricos, né, ou histerianos, existem aí várias nomenclaturas a respeito disso. Você vai ter mulheres que são histéricas, então isso não é algo taxativo. Ah, se é histérica é mulher e não é homem, tal. Você pode ter um homem histérico, você pode ter uma mulher histérica, assim como você pode ter uma mulher obsessivo-compulsiva e você pode ter um homem obsessivo-compulsivo, tá? Então, só para a gente deixar isso aí bem claro. Não é à toa que a histeria, né, ou as mulheres histéricas foram o primeiro objeto de estudo de Freud. As mulheres com histeria, até então, elas chegavam a ser queimadas na Idade Média, né, como se elas fossem possuídas pelo demônio. Dadas algumas alterações de comportamento, de humor, às vezes de somatização da histeria, com contraturas muito fortes, com ataques que pareciam muito com ataques epiléticos, né? E uma série de outras características que fizeram com que por muito tempo, né, na história da humanidade,
as mulheres fossem entendidas às vezes como bruxas. E isso foi algo que foi desmistificado a partir de Freud, a partir da psicanálise, que veio a entender que isso era um processo, né, emocional, um processo de uma repressão emocional em muitos casos, uma forma de se estruturar, né, psiquicamente para responder ao mundo e que não era compreendido pelas pessoas. Logo, a manifestação ali, às vezes agressiva, violenta, desse inconsciente frente a essas mulheres, né, que se hoje são reprimidas pela sociedade, imagina, há tempos remotos, né, alguns séculos atrás, no mundo inteiro, a partir daí é que se começou a compreender um pouco mais sobre como a histeria atuava, né, na psique das pessoas, fundamentalmente das mulheres, pelas razões que a gente já falou, né? Então, vamos entender um pouco de algumas características aí, de uma forma bem simplificada, né? Lembrando que isso aqui não é um curso de psicanálise, é para você entender que às vezes existem causas que não são aquelas que nós imaginamos para os nossos comportamentos e para o comportamento das pessoas à nossa volta. Então, vamos entender um pouquinho o que é a histeria, como é que ela se manifesta aí no dia a dia. Então vamos lá. Você já viu, você conhece pessoas que estão sempre aí com grandes projetos, sempre por fazer ou inacabados, né? Então pessoas que estão sempre ali dizendo que alguma coisa incrível vai acontecer, mas você olha para trás e essas pessoas, o que tem na verdade é uma repetição dessa história, né? Elas sempre têm algo faraônico para acontecer na vida dela, sempre tem aquele agora vai, estou fazendo uma coisa incrível, mas você encontra com a pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos depois, putz, ela já passou por centenas desses projetos incríveis que agora vai e a coisa de fato nunca acontece. Claro que eu não quero dizer aqui que todo mundo que tem um projeto inacabado, um projeto que deu errado é histérico, não tem nada a ver. Vocês vão perceber que a soma de muitas características que são muito peculiares à histeria, elas não se encontram todas elas em um único indivíduo ou nos mesmos indivíduos. Não é uma coisa que acontece em volume com todo mundo, mas no caso da histeria, a gente tem essa característica. Nossa, sempre grandes projetos inacabados, são sempre deixados pelo caminho, a pessoa está sempre começando alguma coisa, sempre megalomaníaca, sempre incrível, e nunca conclui, né? Isso é uma característica da histeria. E isso tem uma razão de acontecer, isso não é aleatório, isso não é um misticismo, isso não é o alinhamento dos planetas, isso não é o zodíaco. Quando você tem um comportamento histérico, você está sempre alimentando as tuas relações com as pessoas, né? Por alguma coisa que ainda está por fazer. Então, presta atenção nisso, gente. Os histéricos, as histéricas, né, eles sempre se relacionam com as pessoas a partir da ideia de que há algo por se fazer, há um projeto junto para se fazer, há algo a ser construído. E como isso é um modo de vida, né, de quem se estrutura desse jeito, acontece o quê? Quando eu esgoto, né, a minha satisfação ali por aquele projeto, eu deixo ele de lado, porque o projeto em si não era o foco da história, era a relação com as outras pessoas. Então eu crio constantemente projetos para envolver as pessoas, porque é a minha maneira de se relacionar, é que a gente tenha algo por fazer junto. Vamos fazer algo junto. E a partir do momento que eu perco o interesse pela pessoa, também perco pelo projeto, porque o projeto era só um pretexto. E como a histeria tem essa coisa de achar que entendeu muito rápido, de achar que compreendeu tudo muito rápido, esgota tudo muito rápido. São pessoas que sofrem de um certo excesso de certeza. Não, eu já entendi, eu já compreendi, e quem já entendeu e já compreendeu, deixa de lado. E isso acontece também com as pessoas. Então, quando essa pessoa com perfil histérico, ela entende que ela já absorveu tudo que tinha do outro, eu já entendi completamente, não precisa me explicar, a pessoa tem um excesso de certeza, ela também vai deixando aqueles projetos que eram a base do seu relacionamento com o outro de lado. Por isso que ela olha para trás e vê 1 milhão de projetos que ela nunca realizou. Então isso, de certa forma, faz da pessoa histérica uma eterna insatisfeita. Ela nunca se realiza.
ela nunca concretiza. Ela olha para trás e ela vê um monte de coisa que ela deixou para o meio do caminho. Ela sempre está citando projetos incríveis, megalomaníacos, coisas fantásticas que vão acontecer, só que eles eram pretextos para se relacionar com as outras pessoas. Quando elas vão se cansando, se esgotando dessas outras pessoas porque elas acham que elas entendem tudo muito rápido, elas vão deixando esses projetos de lado. E é por isso que a histérica ela é uma eterna demandadora, uma eterna insatisfeita na vida. Só que vamos combinar que isso tem consequências, né, gente? Quais são as consequências? As consequências, né, a principal delas é você olhar para trás e falar assim, poxa, tudo deu errado. Poxa, eu não construí nada na vida, fiquei igual uma barata tonta, indo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, começando e terminando coisas, começando e terminando coisas. Eu passo a perder minha credibilidade perante as pessoas, porque com o passar dos anos as pessoas vão te sacando e vão percebendo. Então isso tem consequências. No final você mesmo começa a olhar e falar assim, porra, devo ser um merda, né? Devo ser um inútil. Pô, não dou conta de fazer nada. Mas não é, porque inconscientemente você usa desses projetos de vida, né, desses planos, dessas questões megalomaníacas para tentar envolver as pessoas, porque você acredita que nós temos que ter um troço junto. E isso também tem uma razão de ser, né? E essa razão de ser, gente, é que essa baixa autoestima faz a pessoa acreditar que ela precisa desses projetos externos, né, para manter as suas relações. É daí que vem essa história. Como há uma baixa autoestima que está aí muito ligada ao desenvolvimento psíquico da pessoa na infância, né? Então, por exemplo, viu, gente, não é taxativo, não, mas por exemplo, crianças, né, meninas que às vezes são criadas com irmãos aonde você tem uma figura de um pai excessivamente enérgico e esse pai olhava para os irmãos e sempre colocava questões como você está parecendo uma menininha? Isso não é coisa de homem e tal. Essa mulher, muitas vezes, essa menina, ela olha para aquela situação, né, e ela começa a se enquadrar ali numa postura de extremamente sensível e frágil. Isso cria uma confusão na cabeça dela que faz com que às vezes ela até passe a querer se comportar como os irmãos ou ter aí, né, uma confusão no desenvolvimento da sua sexualidade, não no sentido de escolha sexual, não é nada disso, né? Mas da distinção mesmo da figura masculina e feminina, né? Então, ao mesmo tempo, ela se coloca como frágil e também se coloca a querer ser forte como os irmãos, e aí cria ali uma dificuldade de se valorizar, de entender o que é por dentro, e a pessoa acaba operando de forma a se construir mais para fora que para dentro, né? E neste processo, a baixa autoestima é construída junto, né? Eu não consigo me identificar meus valores aí com muita clareza, e a pessoa acaba acreditando que ela precisa de projetos ao seu redor para envolver as outras pessoas, para que haja uma razão, para que essas outras pessoas queiram conviver com ela. E isso vira um modo de vida. Você imagina um adulto que fez isso a vida inteira, né? Ele olha para dentro, enxerga um vazio em si, tem uma estima muito baixa, e aí já criou esse modo de vida ao longo dos anos, de criar projetos para envolver pessoas nesses projetos. E quando se cansa das pessoas, porque é uma outra característica da histeria, achar que entendeu o outro muito rápido, e aí ela se cansa e quer passar para outra pessoa, ela abandona junto aqueles projetos, aqueles pseudos projetos, né? Que é o que para ela dava sentido na relação. E com outras pessoas vai buscar outros projetos que ela acha que vão ser mais interessantes para aquela outra pessoa, para envolvê-los. Daí o fato de estar sempre abandonando, né, projetos inacabados ao longo da vida. Doido, né? A gente vai falando e o vídeo vai ficando extenso e eu não vou segurar vocês aqui com vídeos enormes, não. Vou tentar ser o mais sucinto possível. Então eu prometo que a gente volta. A gente, poxa, não falou quase nenhuma característica, mas já deu para dar algumas pinceladas aí em características da histeria, né, que podem nos afetar. Então vale a gente perceber aí se nós temos essas características ou se a gente convive com pessoas com essas características, se é necessário que a gente busque ou não aí uma ajuda mais especializada
para a gente conviver de maneira melhor ou para a gente viver de maneira melhor. Porque essas coisas, gente, elas são um empecilho na nossa vida dependendo da intensidade com a qual elas acontecem. Então, se você é aquela pessoa que olha e fala assim, poxa, eu sou assim, né? Eu tô sempre aí criando projeto, acabando projeto, criando projeto. Quando eu olho para trás, eu fiz um monte de coisa, mas não fiz nada, nada se fixa na minha cabeça. Eu troco de pessoas com as quais eu me relaciono muito rápido, eu me canso muito rápido das pessoas, né? Ou eu conheço alguém assim, que além disso tudo tem um excesso absoluto de certeza, que não pode ser contrariado, que é uma outra coisa que a gente vai conversar em outros vídeos. Tudo isso é para a gente entender que às vezes o que a gente chama de uma personalidade, no sentido de, é o gênio da pessoa, às vezes não. Às vezes é o inconsciente dela que dita uma série de comportamentos dos quais ela não consegue se livrar. E isso vai determinar muito sobre o quanto ela vai conseguir ou não se relacionar com as pessoas e ser feliz na vida. Eu vou parando por aqui para o nosso vídeo não ficar aí extremamente extenso, né? E a gente volta com outros vídeos, com quantos forem necessários, para a gente acabar aí de destrinchar a histeria. Como a gente vai fazer com outras estruturas, né? E vai tentar falar um pouco também sobre qual seria um caminho possível, né? Para a gente conseguir ser e conviver com pessoas com essas estruturas. É um assunto inesgotável, mas a gente vai tentar aqui pegar os pontos básicos para a gente conseguir compreender junto um pouco melhor como é que funciona essa segunda mente. Quero agradecer aqui o apoio de todos vocês, que em todas as redes têm me dado aí muito incentivo para estar produzindo esses conteúdos. Então, para todos, fica aí um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá.